Essa história aconteceu com uma mulher chamada Wilcleia, na zona rural de Divinópolis, Minas Gerais. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dela. Nunca fui muito de ter medo de mato, sabe? Nasci e cresci no sítio, lá pros lados de Divinópolis, Minas Gerais. Para mim, andar pelo mato era como andar dentro de casa. De vez em quando, para ir da nossa casa, onde eu morava com meus pais e meus irmãos, até o sítio dos meus avós, onde moravam também uns tios e primos, eu ia pela estrada. Mas na maioria das vezes, pegava um atalho pelo meio da mata. Era mais rápido e, para falar a verdade, sempre gostei daquele silêncio, daquele cheirinho de terra e de folha. Foi numa dessas andanças pelo mato que aconteceu algo que até hoje me dá um frio na barriga só de lembrar. Eu estava passando perto de uma velha goiabeira que sempre teve ali. Uma árvore imensa e retorcida, cheia de marcas do tempo. Quando olho para o lado, vejo um homem parado debaixo dela. Ele usava um chapéu antigo, desses de aba larga, e roupas que pareciam bem gastas, como se fossem de outros tempos. Me assustei, mas achei que era algum vizinho. Me aproximei com cautela. Ele olhou para mim com um jeito meio sério e perguntou com um sotaque arrastado, uma fala que parecia vinda de tempos antigos. Que faz uma mocinha como Vosmecê sozinha por essas bandas, hein? A voz era calma, mas parecia pesada, como se carregasse anos de história e de uma vida dura. Respondi meio sem pensar muito. Tô indo lá encontrar meus primos, que hoje a gente combinou de ir até o açude mais pra baixo. Ele ficou me olhando por uns instantes e senti um desconforto que nunca tinha sentido ali no mato. Foi então que ele disse algo que me fez gelar por dentro. Então, Vosmecê faz o que eu peço, acenda uma vela para mim e diga uma prece a Nossa Senhora das Brotas, que já faz tempo que eu tô aqui, viu? Fiquei sem reação, mas acenei com a cabeça, concordando. Naquele momento, não conseguia nem respirar direito. Não sei porquê, mas um medo tomou conta de mim e senti que precisava sair dali. Me virei e comecei a andar, os passos rápidos, mas quando olhei para trás, o homem sumiu. Não havia sinal dele, nenhum rastro sequer. Depois de passar o dia brincando com meus primos no açude, fomos para a casa da minha avó no sítio e contei o que eu tinha visto. Ela me olhou com uma expressão séria, cruzou as mãos no colo e disse, bem baixinho: Minha filha, parece que você viu a alma de alguém. Por algum motivo, ficou preso ali.
Deve ter sido alguém de muito tempo atrás que passou por essas terras aqui. Antigamente eles passavam aos montes, mas esse aí não deve ter ido embora e, pelo visto, não conseguiu descansar. Sem demora, minha avó acendeu uma vela e juntas fizemos uma prece a Nossa Senhora das Brotas, como aquele homem tinha pedido. Durante dias, aquele olhar triste e aquelas palavras estranhas ficaram na minha cabeça. Por um tempo, evitei aquele caminho. O medo era grande demais. Mas depois de um tempo, voltei a passar por ali. Só que nunca mais vi aquele homem de chapéu. Só o silêncio do mato e a velha goiabeira continuavam firmes no lugar. Essa história aconteceu com um homem chamado Pedro, no interior do Mato Grosso do Sul. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dele. Meu nome é Pedro e eu sempre fui um homem simples. Eu morava num sítio em Água Clara, Mato Grosso do Sul. Eu tinha algumas galinhas e plantava meu sustento. E a rotina no campo sempre foi algo que me trouxe paz. Sempre gostei das histórias de assombração, mas nunca imaginei que um dia eu também teria uma para contar. Era noite de lua nova e o céu estava completamente escuro quando decidi voltar para casa. A festa na casa do meu primo tinha sido boa, mas já era tarde e eu ainda tinha um longo caminho pela frente até o sítio. Peguei a moto, dei uma última despedida ao pessoal e comecei a cruzar a estrada de terra que serpenteava entre os campos e o matagal. A única luz era do farol da moto, que iluminava apenas alguns metros à frente. A estrada era estreita, ladeada pelo mato alto que dançava com o vento leve da noite. Os grilos cantavam no silêncio e, de vez em quando, um bicho cruzava correndo o caminho, desaparecendo logo no escuro. Aquele trecho sempre foi ermo, mas nessa noite, o silêncio parecia mais denso. O silêncio parecia mais denso, como se tudo ao redor estivesse esperando por algo. Foi depois de uma curva que avistei uma figura à beira da estrada, parada, imóvel. Reduzi a velocidade, achando que era alguém precisando de ajuda.
talvez um morador da região ou algum viajante perdido. Mas, ao chegar mais perto, vi que não era uma pessoa. Era uma sombra esquisita, alta e torta, como se estivesse enrolada num pano escuro. Senti um arrepio me percorrer dos pés à cabeça, mas continuei avançando devagar. Quando estava a uns poucos metros, o farol iluminou melhor aquela coisa e eu percebi que tinha algo muito errado. Aquela figura parecia ter braços e pernas, mas os ossos estavam numa posição que não era natural, quase como se tivessem sido quebrados e dobrados de propósito. O rosto coberto por algo que parecia pele esticada e escura. Não tinha olhos, mas ainda assim parecia me encarar. Um buraco negro e vazio que parecia puxar o ar ao redor. Antes que eu pudesse reagir, aquela coisa deu um passo em minha direção, com um movimento lento e trêmulo. Parecia que a cada passo ela se contorcia, como se andar fosse um esforço torturante. O farol da moto iluminava os seus movimentos e eu vi claramente a mão, longa, magra, com dedos que mais pareciam garras, esticando na minha direção. Eu só tive uma reação: acelerar. Virei o guidão com toda a força, o motor rugiu e parti dali sem olhar para trás. O som dos grilos desapareceu. O vento frio batia no meu rosto, mas eu não parava. Só conseguia pensar em chegar em casa e fechar a porta, trancar tudo. Quando finalmente cheguei, entrei cambaleando, ainda com o coração disparado. Naquela noite, quase não preguei o olho. Meus pensamentos estavam presos naquela coisa, naquela figura sombria e na sensação de que ela, de algum jeito, ainda estava por ali, me observando do meio da estrada. Nunca comentei muito sobre essa história. Talvez porque tenha medo que, ao falar, de alguma forma, eu traga aquilo de volta.